Bem, pessoal, vamos então à solução de mais um exercício do nosso curso completo de raciocínio lógico. Essa questão diz assim: se não durmo, bebo. Se estou furioso, durmo. Se durmo, não estou furioso. Se não estou furioso, não bebo. Logo, então aqui nós temos na letra A, não durmo, estou furioso e não bebo. Na letra B, durmo, estou furioso e não bebo. Na C, não durmo, estou furioso e bebo. Na D, durmo, não estou furioso e não bebo. Não durmo, não estou furioso e bebo. Então, é uma questão típica, na verdade, de lógica de argumentação. Então, para resolver esse problema, primeiramente nós vamos trocar, as proposições por letras. Então, aqui onde tem durmo, nós vamos chamar de D. Bebo, nós vamos chamar de B. Estou furioso ou está furioso, nós vamos chamar de E. Então, feito isso, agora nós vamos trocar todas as premissas, por substituindo essas letras para facilitar o nosso raciocínio. Então, na primeira diz assim, se não durmo, bebo. Ora, quem é durmo? Durmo é D. E bebo é B. Então, vai ficar assim, se não D, então B. Se não D, então B. O outro diz, se estou furioso, está furioso é E. Então, fica, se é, então D. Se é, então D. Se durmo, durmo é D. Então, fica, se D, então não é. Se D, então não é. E o último, se não estou furioso, ou seja, se não é, então não B. Ficando, portanto, dessa forma. Encontrando, então, todas as premissas, vamos, então, aqui encontrar o valor lógico de cada uma das proposições. Para resolver esse tipo de questão, nós vamos ter duas soluções diferentes. Ou seja, duas formas de resolver. Por quê? Observa que todas as premissas são compostas por condicional. Todas elas são proposições compostas e compostas por condicional. Não existe nenhuma proposição com conjunção ou mesmo com proposição simples, o que já vai dificultar um pouco mais a forma de nós encontrarmos a solução. O que nós devemos fazer? A primeira coisa, vamos considerar todo mundo como sendo verdadeiro. Muito bem. Agora nós vamos encontrar um valor lógico para cada uma dessas proposições. Aqui, no caso, nós vamos ter que fazer pelo método da tentativa. Ora, o que nós sabemos de proposições, dos valores lógicos de proposições? Sabemos que uma proposição só pode ter um e somente um valor lógico. E esse valor lógico pode ser ou verdadeiro ou falso, nunca os dois. Então, para isso, nós podemos escolher qualquer uma dessas proposições. Você vai tentar pegar aquela que vai facilitar melhor para você a resolução do problema. Então, nós vamos pegar aqui, na premissa 3, nós vamos pegar o valor de D e vamos atribuir o valor de D o valor de verdadeiro. Ora, D só pode assumir dois valores. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Se ele não for verdadeiro, se a gente conseguir encontrar alguma contradição, significa que o valor dele, então, vai ser o quê? Vai ser falso. Por que eu escolhi o valor verdadeiro? Porque se eu colocasse o valor falso, aqui ficando falso, eu não ia conseguir encontrar, na segunda vez, o valor de E. Então, se eu disser que D é verdadeiro, eu vou substituir, então, aqui, Então, substituir, D é verdadeiro, tem um D aqui. E aí, na P3, observa que eu tenho aqui, uma condicional, em que o primeiro elemento é verdadeiro e o segundo elemento é o quê? Se o primeiro elemento é verdadeiro, qual seria o valor lógico do segundo elemento? Se eu estou dizendo que isso aqui é verdadeiro, então o único valor lógico que esse não vai ter que assumir, vai ser o valor de verdadeiro. Porque se ele for falso, esse resultado vai dar errado. Então, vamos dizer então que não vai ser verdadeiro. Ora, se não é verdadeiro, logo o é falso. E aí nós encontramos o segundo valor lógico. Começamos pelo primeiro, que foi no chute. O problema em si não nos deu nenhuma dica dizendo que isso aqui é verdadeiro. Nós simplesmente adotamos esse valor. Ao adotarmos esse valor, conseguimos localizar o valor lógico de E, dizendo que ele é falso.
Agora vamos substituir o valor de E, e aí nós obtivemos o seguinte, ó. Veja que automaticamente, ó, o E está aqui, nós substituímos por falso. Ficou, portanto, ó, falso, então verdadeiro, resultado lógico verdadeiro. Até agora, nós não conseguimos encontrar nenhuma contradição. Então, veja bem, agora então nós vamos fazer o quê? Ó, qual é o mais fácil? Pegarmos a proposição 1 ou a proposição 4. Veja que, se eu for pegar o valor lógico de B pela proposição 1, o primeiro elemento da proposição 1 é falso. Então, está aqui, ó. Nós temos uma condicional em que o primeiro elemento é falso. Se esse elemento é falso, então o valor de B, segundo a premissa 1, tanto pode ser verdadeiro como falso. Por quê? Quando o primeiro elemento é falso, o segundo elemento tanto pode ser verdadeiro como falso. Então, os dois casos vai dar verdadeiro. Então, nesse caso, não tem como encontrar por esse valor. Já na premissa 4, observa que o valor da primeira proposição do conectivo condicional, observa que ele é verdadeiro. Então, quando eu tenho uma condicional com o primeiro valor sendo verdadeiro, o segundo, se eu quero transformar essa condicional em verdadeiro, o segundo obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Porque se for falso, vai dar o resultado falso. Então, eu concluo então que o valor de não B é verdadeiro. Logo, o valor de B é falso. E pronto. Com isso, eu consegui encontrar os valores lógicos das proposições. Observa que se eu substituir B aqui por falso, vai ficar falso, então falso, resultado verdadeiro. V, então, verdadeiro, resultado verdadeiro. Então, dessa forma, eu não encontrei nenhuma contradição. Muito bem, gente. Essa é uma solução. Você pode encontrar a solução para uma proposição formada somente por condicionais, dessa forma, ou você pode ainda ir para a segunda solução, que é exatamente a solução pelo encadeamento. Então, como é que é isso? Observa que eu coloquei, ó, as mesmas proposições aqui, né? Então, ou você escolhe uma ou você escolhe a outra. Eu vou mostrar sempre as duas, para quê? Para facilitar para você. Então, você vai escolher aquela que achar mais fácil. Então, nós vamos aqui, ó. Nós vamos começar por P2. Então, eu coloquei aqui P2, que está escrito assim, ó, é, então D. Depois, nós vamos colocar aqui D, então não é. Ó, eu peguei o P2, eu vou encadear isso aqui, ó. É, então D, e o P2, D, então não é. Por que isso, ó? Porque aqui, ó, não é, aqui, ó, termina com D, e aqui começa com D. Então, se eu substituir o valor de D aqui, eu vou ter que eu vou poder, né, juntar esses dois aqui, tá? Continuando, então. Agora, veja só. Eu não tenho mais aliás, eu tenho aqui o P4, ó. Pego o P4, ó. Então, eu já pego aqui assim, ó. É, então D, ó. Observe como eu encandei, ó. É, então D. Ó, D, então é. Não é, então B. Não B. Agora, observa aqui no P1 que eu tenho assim, ó. Não D, então B. Eu não consigo encadear o valor de P1 se ficar dessa forma. Mas nós sabemos o seguinte, que a condicional possui o quê? Equivalente lógico. Então, todas as condicionais possuem basicamente dois equivalentes lógicos. Um com o condicional e o outro com a disjunção. E como é que a gente faz para encontrar o equivalente lógico de uma condicional? É aquele processo que nós já ensinamos para vocês. Inverte e troca. Inverte a posição e troca o sinal. Então, como que ficaria aqui o P1 usando a equivalência lógica? Olha, inverte, ó, B, então D e troca. O B não é positivo? Vira negativo. O D não é negativo? Vira positivo. Então, eu pego esse valor aqui, pelo equivalente lógico, e coloco aqui, ó. Observa que agora dá para encadear. Olha só. A, então D, ó. D, então não é, aliás, não é, então não B, então D. Mas, para isso, eu precisei usar o equivalente lógico para o P1. Então, eu preparei já aqui todas as proposições e agora eu vou fazer o encadeamento da seguinte forma. Aqui, ó, peguei então D, ok? Então, D. Então, D, ó, observa que aqui eu tenho quem? Eu tenho não é, não é isso? Então, ficou não é, ó. D, então não é. Se eu substituir esse valorzinho aqui, ó, eu posso jogar isso aqui para cima. Então, ficou não é isso? Então, eu posso jogar esse valor para cá, então, não B, ó. Tá aqui, ó.
e volto para, então, D. Pronto. Observa que eu consegui encadear todas as proposições. É, então, D. Aí encadeei aqui com o não B e com o D. Muito bem. Feito isso, o que nós sabemos da condicional? O que nós sabemos que a condicional, o único valor lógico que a condicional não pode ter, né, se nós vamos considerar isso aqui como sendo verdadeiro, é o seguinte: quando é que uma condicional assume valor lógico falso? Quando o segundo elemento é falso e o primeiro elemento é verdadeiro. Então, quando o segundo elemento for falso e o primeiro elemento for verdadeiro, então esse é o único caso em que a condicional vai assumir o valor lógico de falso. Então, nós vamos chamar isso aqui de verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Tá aí, ó. Em seguida, nós vamos colocar esse como falso e o resto verdadeiro. Observa que eu nunca estou colocando o valor de verdadeiro na frente do falso. Porque, aliás, o valor de falso na frente do verdadeiro. Se eu colocar o valor de falso na frente do falso, aí vai ter um valor lógico falso. E não é isso que nós queremos. Então, aqui eu estou colocando ó, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Isso aqui não é tabela verdade. Ó. Isso aqui é uma tentativa. Ó. E, finalmente, ó, todo mundo falso. Então, observa o seguinte. Ó, em nenhum dos casos, eu coloquei o valor lógico falso na frente do verdadeiro. Então, teoricamente, tudo isso aqui torna a minha condicional como sendo verdadeiro. Por quê? Porque eu quero dizer que esse valor lógico vai ser verdadeiro. Após fazer isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar cada uma das linhas e ver qual o valor que vai satisfazer a nossa solução. Então, vamos analisar, primeiramente, a linha 1. Observe na linha 1 que no primeiro aqui o E recebe valor lógico verdadeiro. Ok? E aqui, ó, o não é possui valor lógico também verdadeiro. Isso aqui nunca pode acontecer. Então, aqui nós temos uma contradição. Por quê? Porque se o é assume valor lógico verdadeiro, o não é teria que ser o quê, gente? Falso. Então, essa linha aqui não serve para nós. Vamos, então, analisar mais. Vamos passar para a linha 2. Ó, na linha 2, aqui eu tenho o valor lógico de E como sendo falso, D como sendo verdadeiro. Okay? Aqui eu tenho não é, ó. O não é aqui está verdadeiro, ó. Aqui está falso, aqui está verdadeiro. Então, aqui está dando tudo certo. O não B verdadeiro e o D verdadeiro. O outro valor de D era verdadeiro, aqui também é verdadeiro. Então, na linha 2, até agora não tem nenhuma contradição, então permanece. Na linha 3, vamos analisar. Ó. Aqui o E é falso, o D é falso, o não é verdadeiro, ó, aqui está correto. O não B é verdadeiro. O não B eu não tenho um parâmetro para ele, então não dá para comparar com ninguém. Mas aqui eu tenho um D, gente. Um D que é verdadeiro. Observa aqui o D foi verdadeiro e aqui o D foi falso. Veja que a mesma proposição recebendo valores lógicos diferentes. Isso não pode acontecer. Então, aqui nós temos o quê? Ó, uma contradição. Então, isso aqui não pode acontecer. Se o D assumir valor lógico verdadeiro, então ele tem que ser sempre verdadeiro. Ou se ele é falso, tem que ser sempre falso. Então, essa linha não serve para nós. Vamos analisar mais. Agora, a linha 4. Analisando a linha 4, nós vamos encontrar a mesma coisa. Ó. O D falso e aqui um D verdadeiro. Então, também não serve. Na linha 5, vai ser a mesma coisa. Ó. Aqui também não serve. E na linha 6, o que nós temos na linha 6? Observa que o E aqui é falso. E o não é também é falso. Isso aqui também é impossível, logicamente. Porque se o é falso, o não é tinha que ser o quê? Tinha que ser verdadeiro. Igual foi na linha 2. Então, isso aqui também não serve. Então, a única linha que não mostrou nenhuma contradição foi a linha 2. Então, pelo método do encadeamento, nós chegamos à solução do nosso problema. Concluindo, portanto, que o E assume valor lógico de falso, o D assume valor lógico de verdadeiro e o B assume valor lógico de quê, gente? De falso. Ó. O não B não é falso, não é verdadeiro? Então, o B é falso. Agora, nós vamos pegar aqueles valores que nós tínhamos achado pela primeira solução. E observa que temos a mesma coisa. Ó. D, verdadeiro, o E, falso e o B, falso. Então, chegamos, portanto, à conclusão do nosso exercício. Agora sim,
nós vamos resolver e encontrar a resposta correta. Então, aqui as respostas que nós encontramos. D é o que, gente? Durmo. Então, durmo é verdadeiro, então eu durmo. O E é falso, que diz estou furioso. Logo aqui está dizendo não estou furioso. O B é falso, que diz que bebo. Como é falso? Não bebo. E agora vamos analisar. Então, não durmo. Falso, porque eu durmo. Ó. Estou furioso. Nós encontramos que eu não estou furioso, então é falso. E não bebo. Correto. Ó. Aqui está dizendo que eu não bebo, então aqui é verdadeiro. O resultado lógico aqui é falso. Durmo, verdadeiro. Estou furioso, ó, falso. Ó. Não bebo, correto, verdadeiro. Mas, pela existência desse falso aqui, resultado lógico, falso. Não durmo, falso. Estou furioso, falso. E bebo, falso também. Ó. Porque aqui está dizendo que eu durmo, que eu não estou furioso e que eu não bebo. Durmo, ó. Então, o resultado, falso. Durmo, verdadeiro. Não estou furioso, verdadeiro. Não bebo, verdadeiro. Resultado lógico, verdadeiro. Não durmo, falso. Não estou furioso, verdadeiro. E bebo, verdadeiro. Então, aqui o resultado lógico, falso. Então, a única solução que satisfaz é a letra B. Você observa que eu resolvi essa questão de duas formas. Você não precisa resolver das duas formas. Você escolhe uma. Aparentemente parece complicado fazer o método do encadeamento, né? Mas você vai com a prática, então você consegue resolver. Ok, gente? Um abraço e até a próxima questão.